Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula. E desta vez, revisão de gramática para que você possa aí responder a sua prova. Antes de irmos para o nosso roteiro, com orientações para a sua prova, que já está aí postada na plataforma, esperando para que você responda, vamos para a nossa acolhida. E eu trago para vocês hoje um texto do Victor Hugo, um autor que ele diz assim: Desejo. Desejo que você ame, e que amando também seja amado, e que se não for, seja breve em esquecer. E que esquecendo não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas se for, saiba ser sem desesperar-se. Desejo também que tenha amigos, que mesmo mal e inconsequentes sejam corajosos e fiéis. E que pelo menos um deles você possa confiar sem duvidar. E porque a vida é assim. Desejo ainda que você tenha inimigos, nem muitos, nem poucos, mas a medida exata para que algumas vezes você se interpele a seu respeito, de suas próprias certezas, e que entre eles haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta demasiadamente inseguro. Depois desejo que você seja útil, mas não insubstituível, e que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente. E que, fazendo uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais, e que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer. E que, sendo velho, não se dedique ao desespero, porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor. É preciso deixar que eles escorram entre nós. Desejo, por sinal, que você seja triste, não o ano todo, mas apenas um dia, mas que nesse dia descubra que o riso diário é bom, o riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Desejo que você descubra com o máximo de urgência, acima e a respeito de tudo, injustiçados e infelizes, e que eles estão à nossa volta. Desejo outro sim, que você tenha dinheiro, que é preciso ser prático, e que pelo menos uma vez por ano coloque um pouco dele na sua frente e diga: isso é meu. Só para que fique bem claro quem é o dono de quem. Desejo também que nenhum de seus afetos morra, por eles e por você. Mas se morrer, você possa chorar, sem se lamentar e sofrer sem se culpar. Desejo, por fim, que você, sendo homem, tenha uma boa mulher, e que, sendo mulher, tenha um bom homem, e que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes, e quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. E se tudo isso acontecer, não tenho mais nada a desejar. Autor Victor Hugo. Então, esse é o nosso texto de acolhida. E agora, nós vamos para a indicação do nosso roteiro de estudo. Para o nosso roteiro, nós temos aí artigo e numeral. A prova de português ela é composta de 15 questões, dividida em leitura e interpretação de texto e gramática. Então, a leitura e interpretação foi um vídeo curto, em que eu lhe dou algumas sugestões, características do gênero que está na prova, e agora a gente vem com o de gramática, tá bom? A gente tem na prova o artigo, que é uma classe gramatical, que geralmente antecede um substantivo, tá certo? Sexto ano. E que esse substantivo ele pode ser variável em gênero e número. Ele pode ser contraído algumas vezes, com preposições, e às vezes ter outras funções enunciadas conforme aprenderemos a seguir. Eles podem ser definidos, indefinidos, podem ter contração de artigo ou outras funções de artigo. Os artigos definidos, sexto ano, eles indicam que um ser é específico, por já ter sido citado ou por ser de conhecimento mútuo dos interlocutores. Os artigos definidos são variáveis em gênero masculino ou feminino e em número singular ou plural. Tem outras videoaulas que dizem isso para vocês. Se eu pedir para que vocês classifiquem os substantivos, os artigos definidos de acordo com o gênero, você vai me dizer se é masculino ou feminino. Se eu pedir a classificação de números, você vai me dizer se é singular ou plural. Aí nós temos aí masculino singular e plural, feminino, e masculino, certo? O feminino, você vai ter o a, e o masculino você vai ter o o. Em cada caso, o uso dos artigos ele serve para especificar um substantivo. A lição que aprendi hoje, o cachorro dele, ou para se referir-se a substantivos já conhecidos do interlocutor. Os convidados da nossa festa, as pinturas para você. Olha, a lição que aprendi hoje foi simples.
Ele passeava sempre com o cachorro dele. Escolhi as pinturas para você. Os convidados virão à nossa festa. Né? Então, você perceba aí a classificação. Isso dos definidos. E os indefinidos, professora? Olha aí. Por sua vez, os artigos indefinidos, eles servem para indicar que ocorre uma generalização, o que é a primeira ocorrência do representante de determinada espécie, ainda não sendo de conhecimento mútuo dos interlocutores, visto ser a primeira vez em que aparece no discurso. Uma lição que aprendi hoje foi simples. Ele passeava sempre com um cachorro. Escolhi umas pinturas para você. Os convidados virão à nossa festa. Então, masculino singular e plural. Feminino, né? Aí você vai reconhecendo uma, feminino, um, masculino, e ver que ele não é específico. Como acontece, professor, a contração de artigos com preposições? Os artigos, sexto ano, eles podem juntar-se algumas preposições formando uma única. Olha aí, ó. Certo? Artigos definidos, né? Masculino, feminino, singular, plural. Artigos indefinidos, masculino, feminino, singular, plural, singular, plural. Aí nós temos o os, o a, o as, umas, umas e umas. Aí o dó, né? Mais o dós, o dá, o das, o dum, o duns, o duma, o dumas, que é feito por essa contração aí. O dó mais o nó, o dós mais o nós, o dá mais o na, o das mais o na, né? Ao, aos, a, as, pelo, pelos e pelas, certo? Outras funções dos artigos são a sua substantivação. O artigo ele pode substantivar palavras que pertenceriam originalmente a outras classes gramaticais, como adjetivos ou verbo, por exemplo. O participar é mais importante do que o ganhar, é o recurso expressivo. Né? Então, o artigo indefinido também é utilizado como recurso expressivo de algumas frases feitas. Por exemplo, estou com uma fome. Aí ele foi usado para dar essa especificidade. Mas ele também pode ser usado para dar um sinônimo, um sinal de posse. Artigo definido antes de parte do corpo ou de palavras que determinam o parentesco podem indicar posse. Por exemplo, enquanto ela chorava, né, o avô tentava consolá-la. E nós temos, por fim, o numeral, que é a palavra que quantifica os seres ou indica a posição que ocupam na determinada ordem. E, por sua vez, eles recebem classificações: numeral, cardinal, ordinal, multiplicativo, fracionário ou coletivo. Quando apenas nomeia o número de seres, o numeral é cardinal. 1, 2, 3, 50, 100, 100 mil. Quando indica a ordem que o ser ocupa numa série, o numeral é denominado ordinal. Primeiro, segundo, terceiro, quinquagésimo, centésimo, milésimo. Os numerais multiplicativos exprimem aumentos proporcionais de quantidade, indicando números que são múltiplos de outro. Dobro, triplo, quádruplo. Os numerais fracionários indicam a diminuição proporcional da quantidade, o seu fracionamento, metade, um terço ou um décimo. Os numerais coletivos designam conjuntos de seres e indicam o número exato de indivíduos que compõem o conjunto: dezena, quinzena, dúzia, cento, milhar, milheiro. Então, por fim, vocês também podem estar retomando aí, eu vou pegar agora com vocês a gramática. A sua gramática, ela contém essas informações, tá certo? Que foi a orientação que foi dada para vocês lá no Meet, para que vocês pudessem estabelecer essa relação de pesquisa, tá certo? De orientação, para que vocês pudessem encontrar de uma maneira conceitual. Aí você vai lá para a página 140 da sua gramática, Verdinha. Na página 140 você tem lá, conforme foi dito aqui nos slides, a definição de artigo, certo? Algumas palavras que antecedem os substantivos podem modificar o seu sentido, definindo ou particularizando, como nós dissemos, como é o caso do O e do A, o O masculino, o A feminino, sexto ano, preste atenção, definindo ou indefinido, generalizando, tá certo? As palavras O, A, os, A, uma são artigos. Os artigos, para a gente retomar, encerrar,
são palavras que definem ou indefinem o substantivo a que se referem. Na frase, antecede o número de uma expressão representado por um substantivo. Aí eles podem ser definidos ou indefinidos. Se tiver dúvida, está aí na sua gramática, na página 140. Os definidos são os artigos, né? E que definem os substantivos, indicando que se trata de seres particulares. Já o indefinido não, que se trata de seres quaisquer da mesma espécie. Aí as contrações, olha, o em mais o as vai dar o nas. O em mais o os, no, nós. O em mais um, num. O em mais um, nuns. O em mais uma, numa. O de mais o a, dá. Se for com S, das. O de mais o a, das, das. O de mais o o, dó, dós. O de mais uma, duma. O de mais um, duns. Né? Isso em relação ao artigo. Aí você dá sequência, né, à sua gramática. Essas atividades foram vistas por nós, foram corrigidas, né? E na sequência nós vamos chegar onde? No numeral, né? E a gente vai também construir o conceito lá na página 162. Ele vai dizer que numeral é a palavra que indica a quantidade de seres, né, sua ordenação ou proporção. Na frase antecede o núcleo de uma expressão constituído por um substantivo. Sempre que possível, devemos empregar numerais, mas é claro que números de telefone, datas, dados estatísticos e outros ficam melhor em algarismo. Por exemplo, até 2016, meu número de telefone era 237-5566. Porém, comprei 2 livros para presentear meu amigo e não comprei, né, 2 livros, né, os 2 aí por extenso. Aí a gente relembra com vocês a classificação, tá certo? Desses numerais, que poderão ser cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários. Vamos exemplificar mais uma vez. Os cardinais sextuanos são os que dão nome ao número ou à quantidade de seres. Compramos 2 revistas. Os ordinais são os que indicam a posição de um ser em determinada sequência. O garoto chegou em primeiro lugar, né? Os multiplicativos, né, eles indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade é multiplicada. Ela tem o triplo de uma altura. E os fracionários são os que indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade ela é dividida. Dê 1/4 de fruta para cada criança, certo? Aí nessa sua tabela da página 163 da sua gramática, tem bem bonitinho os algarismos arábicos, os romanos, os cardinais, tá certo? E os ordinais. Aí nós temos, né, o numeral na construção do texto, como nós vimos. Nós vimos também que a semântica e o discurso, eles vão ajudar nesse reconhecimento, né, de adequação. E lá na página 168, vocês acompanhem comigo pela sua gramática, diz que quando se trata de um artigo podemos colocar na frase a palavra qualquer após o substantivo que ele acompanha, por exemplo, li uma revista antes do início do filme. Li uma revista qualquer antes do filme. Quando se trata do numeral, podemos colocar antes de sem modificar o sentido. As palavras somente ou apenas. Veja, ganhei um CD de rock. Ganhei somente um CD de rock. Podemos também substituir 1 por 2 para ver se a palavra 1 expressa ou não a ideia de quantidade. Ganhei um CD, 2 CDs de rock. Então, essa é uma dica importante, caso, né, você tenha aí alguma dúvida, você recorre ao seu material, à sua gramática, no seu módulo também. E é isso. Boa prova para vocês. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem. Um abraço carinhoso.